nessa vitória contra o Atlético Paranaense. Vamos ver o que o Diniz falou. Aliás, está falando, né? Lá no Palestra Itália. Não sei Palestra Itália agora. No Raulinho de Oliveira. Vamos lá. O time evoluiu do que foi da partida do Vila Nova, fez 2 tempos mais parecidos, não caiu no segundo tempo. Em alguns momentos, até ao contrário, aumentou a rotação. O ponto negativo é ter tomado o gol, praticamente no último minuto do jogo, que a gente estava com a bola dominada, não precisava acelerar o jogo, a gente forçou um passe sem necessidade, originou escanteio e uma bola baixa. Eu não vi o lance ainda, mas um gol que a gente era muito evitável. Mas, de maneira geral, eu gostei do comportamento da equipe. Acho que já deu os jogadores lutaram muito hoje, do começo ao final do jogo, e mereceram a vitória de maneira... Foi muito justa a vitória hoje. O áudio de quem pergunta tá ruim mesmo. Obrigado. Eu queria que você falasse sobre a intensidade, né? A gente tem observado que o Fluminense começava um jogo muito forte, muito forte. Hoje, mais uma vez, ele perdeu um jogador para tempo, identidade, eu sofrendo com isso. Como você tem trabalhado com isso, cara? Essa manutenção, né? Tem trabalhado com ele pensando nessa questão do que resolver os jogadores com desgaste, com essa intensidade. Mas assim, tem que saber por que saiu o jogador, não tem nada a ver com desgaste. Foi no primeiro tempo. O Samuel teve uma virose e o David Vaz teve uma virose também. Então não tem nada a ver com a intensidade do jogo. Se eu não me engano, a pergunta foi sobre isso. O Marcos aí tá falando no chat. Foi sobre a intensidade dos treinamentos, intensidade do time e etc. E se isso tem alguma coisa a ver com os jogadores tendo saído no primeiro tempo, né? Só pra lembrar, o Fluminense teve 3 dos 4 jogos sob comando de Diniz, os últimos 3 tiveram... Os últimos 3 tiveram jogadores substituídos no início. Detalhezinho é que na coletiva aqui, aparentemente, o Fluminense fez mais um gol e sofreu outro. Agora eu tô com medo de ter acontecido igual o Cruzeiro e Grêmio lá. de ter saído o gol, a TV não pegou e tal. 3-2 aqui, ó, na imagem da coletiva. Claro, acho que o time está treinando e jogando. Quanto mais joga nessa intensidade, a tendência é que eles consigam suportar e se adaptar a essa nova forma de jogar, essa nova carga física que eles têm se dedicado a fazer. Acredito que o time só vai melhorar no decorrer dos jogos em relação a isso. Boa noite. A gente veio hoje aqui com a intenção de fazer uma reportagem meio que dissecando o Germancano. E eu queria ouvir de quem comanda ele agora. Foi interessante ouvir o torcedor falando que ele já é uma referência, claro que ainda não é ídolo, mas que o vê como um substituto natural de Fred na referência de artilheiro, na referência de quem vai fazer o gol. Não sei se todo mundo entendeu, mas é uma pergunta sobre Germancano, beleza? Germancano. E pra explicar por que o áudio do G-Ports é muito ruim. Porque o Fernando Diniz está com um microfonezinho de lapela aqui. Não tem um microfone, tipo, pro G-Porters pro áudio vir pra Flu TV, entendeu? Essas salas de imprensa, principalmente de alguns estádios, ou quando é visitante e tal, nem sempre ela tem um sistema de áudio como tem a do Maracanã, por exemplo. Que mesmo visitante, você tem como plugar lá um cabo no... Tem um microfone pra quem vai perguntar e tal. Queria que você pudesse falar sobre esse momento, sobre esse jogador e sobre essa transição mesmo, essa passagem do bastão em relação à referência de quem faz gol da equipe. Acho que de uma certa forma esse bastão já está sendo passado de uma maneira natural. É muito difícil atingir as marcas que o Fred atingiu, até porque, além de marcas de gols, o Fred ganhou muitos títulos no Fluminense, evitou praticamente de uma maneira... Foi muito importante naquele título invertido que foi o Fluminense evitar o rebaixamento, naquele ano que foi quase um milagre, sob o comando do Cuca. Então ele tem uma história muito construída ao longo de muito tempo do Fluminense. Esse bastão da passagem do bastão de fazer gols está sendo passado já de maneira natural. Agora eu espero de fato que o Cano consiga ter tempo aí para conseguir os títulos que o Fred também conseguiu. É muito bonita a relação que os dois têm. E para falar do Cano especificamente, sem colocar essa carga de fazer a história que o Fred fez, é um jogador muito especial, mas mais do que especial, é uma pessoa diferente. É um cara que eu tenho uma sintonia muito fina.
Conheço ele há muito pouco tempo, mas ao mesmo tempo parece que eu conheço ele a longa data. Então a gente trabalhou só 2 meses no Vasco, que foi, eu acho, eu fui lá no Vasco para ajudá-lo, talvez, a vir para o Fluminense, porque ele estava numa fase um pouco difícil, aí ele jogou muito bem comigo, fez muitos gols. Eu fui consultado quando ele ia vir para o Fluminense, e aqui quando eu vim para cá, essa sintonia ela está ainda mais forte. Ele é um cara que se entrega de corpo e alma porque ele faz, é um homem assim na acepção da palavra, tudo que você conversa com ele não precisa falar 2 vezes, ele simplesmente cumpre o que está acordado. Então, mais do que um jogador, eu acho que ele é uma referência como pessoa. É um jogador ótimo e uma pessoa, acho que melhor ainda. Gente, vou fazer 2 perguntinhas. A primeira é o Ganso, o dia veio treinando, apenas em campo, né? Se eu dele por volta de sexta-feira. Já dá para projetar uma volta dele na quinta-feira ou ainda assim? Não, tem chance. A gente não sabe se ele vai jogar, mas tem chance. Na segunda-feira a gente retorna, a gente tem segunda, terça e quarta ainda para definir se ele vai poder jogar na quinta-feira. A segunda pergunta, até o jogo hoje, a gente pensa sobre o John Kennedy, que é um jogador que tem muito potencial no Fluminense, ano passado decidiu o Flamengo, fez gol já no Campeonato Brasileiro até 2020. John Kennedy. E nos últimos meses ele tinha problemas extra-campo, ele quebrou o pé, ficou na folga depois da copinha. Agora até teve outro problema extra-campo, que ele não estava no carro, mas enfim, ele está tendo o nome dele mais falado fora de campo do que em campo, que é um jogador de muito potencial. Você que é um treinador que sempre trabalha lá no psicológico dos atletas, de mostrar para ele ser feliz em campo, né? Você fala sobre isso. Você já conversou com o John Kennedy, você pretende conversar com ele, até para recuperar esse jogador que tem muito potencial? Já conversei com ele 2 vezes e da minha parte eu vou conversar o máximo que eu puder fazer por ele, eu vou fazer. É um grande talento e é mais um daqueles jogadores que por trás desse jogador tem uma história de vida que no futebol, em vez da gente acolher a pessoa como um todo, a gente acolhe só o jogador. E essa é uma falha gigantesca que tem no futebol brasileiro. A gente já perdeu muitos John Kennedys por aí, continua perdendo. Eu vou fazer de tudo para poder ajudá-lo, para ele poder ter uma vida digna no futebol, e principalmente quando ele parar de jogar, ele viva daquilo que ele construiu no futebol. Essa é a minha intenção com ele, claramente. Você falou com o Danilo dele que para falar no campo você às vezes não precisa de 2 palavras. Muitas vezes ele não precisa de 2 toques para fazer um gol. Um toque ele resolve. Eu queria saber a tua análise em relação à característica dele, essa coisa de finalizar também, bem posicionado, muitas vezes com toque só. Isso é um talento que a gente não ensina. A gente tem que aproveitar o que o cara tem. Isso é um talento. Não dá para você treinar uma pessoa para ser parecida com o Cano, ou parecida com o Fred, com essa peculiaridade de fazer gol. O que eu acho que ele foi entendendo, depois que a gente trabalhou juntos, que ele podia ser um jogador mais completo. Então ele é um cara, ele hoje é um dos caras que mais corre no Fluminense. Ele era um dos caras que mais correu no Vasco. Antes de eu chegar, ele era um dos que menos corria. E é um dos que mais participa da bola. Participa do jogo, pegando na bola. Ele vem, sai da área, vem para o lado, vai para o outro lado, vem perto do meio do campo. E isso não inibe ele de fazer gol. Pelo menos comigo tem sido assim. E foi uma coisa que eu falei para ele. Comigo, para você fazer mais gols, quanto mais você participar do jogo, você vai estar lá na hora certa para fazer o gol. Então ele passa a ser um jogador, além de fazer gol, fundamental na parte tática e na condução do espírito que o time tem que ter de ser solidário e de todo mundo se ajudar. Só pode encerrar, beleza. Como você já disse, Samuel Xavier está ocupado no time hoje. Você tinha uma solução para carregar um pouco de reservas, você vai titular no trabalho que teve no Fluminense. Então, meu Iago, eu torcedor deve lembrar do seu primeiro trabalho no Fluminense, quando você transformou o Caio em lateral esquerdo, que era volante também. Hoje é o lateral esquerdo brasileiro com mais assistência no futebol europeu. Tem mão sua nisso? Você pretende transformar o Iago em lateral direito, até por ter na posição dele muitos jogadores do elenco? É uma apresentação sua, foi do jogo hoje, ou já algo que você vem trabalhando? Não está em aberto, não tem, dá para fazer uma comparação que foi feita com o Caio Henrique, eu acho que é muito precoce para falar isso, mas o Iago é um jogador que ele literalmente entrega tudo que ele tem para o Fluminense. Um jogador que não falta entrega, ele de fato sua camisa, se precisar suar sangue, ele sua sangue, um jogador muito intenso e que tem a capacidade de jogar em várias funções. Ele já jogou aberto comigo na linha da frente, de segundo volante, de primeiro, de lateral, e em todas elas ele correspondeu. Então hoje eu achei melhor ele jogar ali, acho que ele foi bem de novo e ajudou o time nessa vitória. Obrigado, gente. Foi. Valeu, gente. Obrigado. Coletiva mais
entre aspas, ele protocolar de Fernando Diniz, falou algumas coisas interessantes, falou sobre Ganso, falou sobre John Kennedy. É importante ter a fala dele, não foi incisivo em nenhum desses temas, principalmente sobre John Kennedy, né? Não foi ele direto falando alguma coisa, não sei se era o ideal de falar. Destacou o ponto de valorizar, acho que não deve utilizar tantas vezes, acho que foi algo improvisado para o jogo de hoje, assim, também, como já em um determinado momento Abel usou o Caio Paulista na direita também. Quais foram os primeiros pontos? Já abriu a coletiva falando, quem viu a análise pocket, eu até deixei claro isso, né? Falei, ele tem que dar um esporro, porque gol assim não se toma. Gol assim vai embora 2 pontos de brincadeira. Aí, sorte que já tava 2-0. Ele já abriu a coletiva falando de um erro de passe, um escanteio bobo que gerou o gol. Enfim, Fernando Diniz e as palavras do treinador nesta coletiva.